Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Inglês Correto, de um podcast também em vídeo. Você pode consumir esse conteúdo da forma que for mais conveniente para você. Hoje eu vou ler mais um texto em inglês. Ele vai ser sobre emprego. Um cara escreveu no Medium, esse texto não é meu, é do Sr. Antonello Zanini. E ele escreveu sobre a experiência de emprego dele, que ele saiu puto do trabalho com apenas 5 dias de emprego. Então, bora treinar esse listening e praticar o inglês. Vamos lá! O texto é do Antonello Zanini, como eu falei, está publicado no Medium na publication Illumination, que significa iluminação. O título é I rage quit my first job after only 5 days, que significa eu saí puto do meu primeiro emprego depois de apenas 5 dias. E o subtítulo What happened during each of the 5 days, que significa o que aconteceu durante cada um dos 5 dias. Iniciando. It was June 2018, 3 years before the Great Resignation was a thing. I would be getting a master's degree in software engineering in 2 months, and I was looking for my first job. The biggest and most important IT company in my city had booked me for an interview, showing evident interest in hiring me. Era junho de 2018, 3 anos antes da grande demissão acontecer, ou grande resignação. Eu faria mestrado em engenharia de software em 2 meses e estava procurando meu primeiro emprego. A maior e mais importante empresa de TI da minha cidade havia me contratado para uma entrevista, demonstrando evidente interesse em me contratar. They were offering 25,600 euros gross per year, which sadly represents the Italian average. I was not satisfied at all with that, but it was my first job, after all. Eles estavam oferecendo 25,6 mil euros brutos por ano, o que infelizmente representa a média italiana. Eu não estava nada satisfeito com isso, mas era o meu primeiro emprego, afinal. They asked me if I could start the following Monday. I told them that I wanted to finish writing my thesis first. They agreed. So I left with the agreement that I would start 2 weeks before my graduation. Eles me perguntaram se eu poderia começar na segunda-feira seguinte. Eu disse a eles que queria terminar de escrever a minha tese primeiro. Eles concordaram. Então, eu saí com um acordo de que começaria 2 semanas antes da minha formatura. Day 0. Dia 0. After my interview, they emailed me a 40-page document and told me I was supposed to hand it filled out on my first day at work. It contained questions and I did not know how to answer, and asked for information I had never heard about. Plus, they did not offer to help me fill it out. Após minha entrevista, eles me enviaram um documento de 40 páginas por e-mail e me disseram que eu deveria entregá-lo preenchido no meu primeiro dia de trabalho. Continha perguntas e eu não sabia responder e pedi informações das quais eu nunca tinha ouvido falar. Além disso, eles não se ofereceram para me ajudar a preenchê-lo. Fortunately, my brother had worked in politics and was working in banking at the time and gave me a hand to fill it out properly. After finishing this tedious task, I emailed them the document and never received a response. Clearly, all this was not a good omen. Felizmente, meu irmão havia trabalhado na política e estava trabalhando no banco na época e me deu uma mão para preenchê-lo corretamente. Depois de terminar essa tarefa tediosa, enviei o documento por e-mail e nunca recebi uma resposta.
Claramente, tudo isso não era um bom presságio. Day 1. Dia 1. I arrived an hour earlier than I was supposed to, waited in my car for the company to open, and finally went inside. One of my university colleagues was working there, and we were now part of the same development department. I looked for him and sat in the free chair next to him. A few seconds later, I met my boss, who told me to get to the 8th floor to talk to the HR department. Cheguei 1 hora mais cedo do que deveria, esperei no carro a abertura da empresa e finalmente entrei. Um dos meus colegas da universidade estava trabalhando lá e agora fazíamos parte do mesmo departamento de desenvolvimento. Procurei por ele e sentei na cadeira livre ao lado dele. Alguns segundos depois, encontrei meu chefe, que me disse para ir ao 8º andar para falar com o departamento de RH. I turned in the physical copy of the 40-page document and spent the rest of the morning filling out new, boring, and unnecessary documents. Italian bureaucracy is lost in a nutshell. At least, they provided me with a brand new laptop as well as a badge required to open the doors. Entreguei a cópia física do documento de 40 páginas e passei o resto da manhã preenchendo documentos novos, chatos e desnecessários. A luxúria da burocracia italiana em poucas palavras. Pelo menos, eles me forneceram um laptop novinho em folha, bem como um crachá necessário para abrir as portas. I spent the rest of the day setting up the laptop they gave me, installing software and talking about the project that the department I had just joined was dealing with at the time. Passei o resto do dia configurando o laptop que eles me deram, instalando o software e falando sobre o projeto que o departamento ao qual eu acabara de ingressar estava lidando naquela época. Despite having done virtually nothing, I got home exhausted and bewildered. I had learned nothing. A day of my life wasted. Apesar de eu não ter feito praticamente nada, cheguei em casa exausto e confuso. Eu não tinha aprendido nada, um dia da minha vida desperdiçado. Day 2. Dia 2. I spent the morning talking to my colleagues, getting to know them and trying to figure out what my role there would be. My university colleague introduced me to the proprietary framework they were using and assigned me simple tasks to start getting my hands dirty with it. Passei a manhã conversando com os meus colegas, conhecendo-os e tentando descobrir qual seria o meu papel ali. Meu colega da universidade me apresentou o framework proprietário que eles estavam usando e me atribuiu tarefas simples para começar a me ocupar com elas. This is in anticipation of my first meeting with my boss, where I would be introduced to the team and become operational. Isso é em antecipação à minha primeira reunião com meu chefe, onde eu seria apresentado à equipe e me tornaria operacional. During the afternoon, we finally had the meeting and I started to get worried as a result of that. I found out that my team's primary goal was to carry out a project where 3 teams had previously failed. And the last one was composed of 5 experienced senior software engineers. The most experienced of us, excluding the boss and his assistant, had 8 months of work experience. In my eyes, they were being too ambitious. But who was I to judge? Durante a tarde, finalmente tivemos a reunião e comecei a ficar preocupado com isso. Descobri que o principal objetivo da minha equipe era realizar um projeto onde 3 equipes haviam falhado anteriormente.
E o último era composto por 5 experientes engenheiros de software sênior. O mais experiente de nós, excluindo o chefe e o seu assistente, tinha 8 meses de experiência de trabalho. Aos meus olhos, eles estavam sendo ambiciosos demais, mas quem era eu para julgar? Day 3. Dia 3. My boss was busy and told me that he had no time to give me some tasks to do. I felt undervalued and worthless. The first 2 hours of doing nothing were terrible, but then I started to answer the tons of messages I had received on LinkedIn. One of them mentioned an interview opportunity for that day. I booked it immediately. Meu chefe estava ocupado e me disse que não tinha tempo para me dar algumas tarefas para fazer. Senti-me desvalorizado e sem valor. As primeiras 2 horas sem fazer nada foram terríveis, mas depois comecei a responder as toneladas de mensagens que recebi no LinkedIn. Um deles mencionou uma oportunidade de entrevista para aquele dia. Reservei imediatamente. I told my boss I had to leave 1 hour early and he agreed without even asking me why. When I told my colleagues the reason, they thought I was crazy and started talking behind my back. You gotta be patient, they told me. Eu disse a meu chefe que tinha que sair 1 hora mais cedo e ele concordou sem nem mesmo perguntar por quê. Quando contei aos meus colegas o motivo, eles acharam que eu estava louco e começaram a falar pelas minhas costas. Você tem que ter paciência, eles me disseram. They were right. On the other hand, seeing an entire team where only the boss was actually working because all the other members were too inexperienced to help him was just concerning. I wanted to find a way out of that situation. Eles estavam certos. Por outro lado, ver uma equipe inteira onde apenas o chefe estava realmente trabalhando porque todos os outros membros eram muito inexperientes para ajudá-lo era preocupante. Eu queria encontrar uma saída para aquela situação. I had the interview with the company that wrote me on LinkedIn, talked to my parents, and started thinking about quitting. Fiz a entrevista com a empresa que me escreveu no LinkedIn, conversei com os meus pais e comecei a pensar em pedir demissão. Day 4. Dia 4. My parents suggested that I had to do my best and not give up right away. I arrived at work full of energy and hope. This was the day. Meus pais sugeriram que eu deveria fazer o meu melhor e não desistir imediatamente. Cheguei ao trabalho cheio de energia e esperança. Este foi o meu dia. My boss apologized to me because of what happened the day before, explaining that he was so busy that he didn't even have time to eat that day, and promising me that we would have our meeting at 10 a.m. Meu chefe se desculpou comigo pelo que aconteceu no dia anterior, explicando que estava tão ocupado que não tinha tempo nem para comer naquele dia e me prometendo que teríamos a nossa reunião às 10 horas. At 9:45 a.m., he told me that he had to leave for a few minutes to go pick up the car from the mechanic and that we will have the meeting at 2 p.m., right after lunch. Again, I was wasting my time there. I realized that I would not do anything that day either. Às 9h45, ele me disse que tinha que sair por alguns minutos para ir buscar o carro no mecânico e que teríamos a reunião às 14 horas, logo após o almoço. Mais uma vez, eu estava perdendo meu tempo lá. Percebi que também não faria nada naquele dia. As I expected,
The meeting was postponed again, and that was when I decided I had enough. It was time to confront my boss and speak bluntly. Como eu esperava, a reunião foi adiada novamente. E foi então que decidi que tinha o suficiente. Era hora de confrontar meu chefe e falar sem rodeios. Day 5. Dia 5. I arrived at the office and waited for my boss. I did not even turn on my laptop that day. As soon as he arrived, I told him that we had to talk urgently. He asked me if it was really necessary. Yes, it was. Cheguei no escritório e esperei meu chefe. Eu nem liguei meu laptop naquele dia. Assim que ele chegou, eu lhe disse que precisávamos conversar com urgência. Ele me perguntou se era realmente necessário. Sim, era. I haven't done a single thing since I joined this company. Is this normal here? I asked. Eu não fiz nada desde que entrei nessa empresa. Isso é normal aqui? Perguntei. I'm sorry, but as you can see, I've been incredibly busy lately. Things will change soon, I promise, he replied. Sinto muito, mas como você pode ver, tenho estado incrivelmente ocupado ultimamente. As coisas vão mudar em breve, eu prometo, ele respondeu. I had nothing against him and seemed a reasonable guy. Eu não tinha nada contra ele e ele parecia um cara razoável. During the interview, you told me about being part of the team and starting to write code and design a new framework. It seemed ambitious and I was sold on that. When will I start to write my first lines of code for real? I pointedly asked him. Durante a entrevista, você me contou sobre fazer parte da equipe e começar a escrever código e projetar um novo framework. Parecia ambicioso e eu estava convencido disso. Quando eu vou começar a escrever minhas primeiras linhas de código de verdade? Perguntei a ele. This usually takes a couple of years, but everyone is different. Honestly, I think that 2 years is... He tried to reply. Isso geralmente leva alguns anos, mas todo mundo é diferente. Sinceramente, eu acho que 2 anos é... Tentou responder. 2 years? I yelled. 2 anos? Eu gritei. Yeah, I mean, it depends, but it usually takes a couple of years, he tried to explain to me. Quer dizer, depende, mas geralmente leva uns 2 anos, ele tentou me explicar. My brain had shut down after he pronounced it 2 years. Before that, I thought I was wasting my time. Now I had no doubt about it. Meu cérebro desligou depois que ele pronunciou 2 anos. Antes eu achava que estava perdendo meu tempo, agora não tinha mais dúvidas. Okay, then I quit, I said. Ok, então eu me demito, eu disse. He understood that I could not wait for 2 more years, but invited me to think about it for a few days. I refused and asked him what I was supposed to do to quit. Ele entendeu que eu não podia esperar mais 2 anos, mas me convidou a pensar nisso por alguns dias. Eu recusei e perguntei a ele o que eu deveria fazer para sair. He called the HR department, explained the situation, and told me that I had to write a letter to explain why I wanted to quit. I looked online for a template, filled it out with my name and surname, printed it, and left where I used to sit. It was bland and unnecessary, but this is how Italian law works, apparently. Ele ligou para o departamento de RH, explicou a situação e me disse que eu tinha que escrever uma carta para explicar por que queria sair. Procurei um modelo online, preenchi com meu nome e sobrenome, imprimi e deixei onde eu costumava sentar. Foi sem graça e desnecessário,
mas é assim que a lei italiana funciona aparentemente. Then I received a phone call from the same person working in their HR department who had interviewed me. She was shocked and mad at me, but all I could think about was why she was calling me when we were in the same building. Então recebi um telefonema da mesma pessoa que trabalhava em seu departamento de RH que me entrevistou. Ela ficou chocada e brava comigo, mas tudo o que eu conseguia pensar era por que ela estava me ligando quando a gente estava no mesmo prédio. She had just completed all the procedures required by Italian law to certify my employment, and now I was quitting. She asked me why I was doing this, but any justification was followed by an insult. Ela tinha acabado de completar todos os procedimentos exigidos pela lei italiana para certificar meu emprego e agora eu estava me demitindo. Ela me perguntou por que eu estava fazendo isso, mas qualquer justificativa era seguida de um insulto. She told me that I was stupid, that I would never find a job, and that at the end of the day I was nothing but a moron. Perhaps it is because I was born cold-blooded, or perhaps I just wanted to walk away, but I just calmly agreed with her on everything. It was imperturbable. Ela me disse que eu era estúpido, que nunca encontraria um emprego e que no final das contas eu não passava de um idiota. Talvez seja porque eu nasci de sangue frio, ou talvez eu só queria ir embora, mas eu apenas concordei calmamente com ela em tudo. Eu era imperturbável. After that fantastic and heartening phone call, I sent her a picture of my letter, took off my badge, said goodbye to my colleagues and left for good. It was my first job and I lasted less than a week. Depois daquele telefonema fantástico e animador, mandei-lhe uma fotografia da minha carta, tirei meu distintivo e despedi-me dos meus colegas e parti para sempre. Foi o meu primeiro emprego e durou menos de uma semana. Conclusão. Here we looked at the story of how I rage quit my first job in the IT industry before the first week. It has been a terrible experience, but it taught me the importance of finding a job where you feel valued and can express yourself. Thanks for reading. I hope that you found my story helpful. Feel free to reach out to me with any questions, comments, or suggestions. Aqui nós olhamos para a história de como eu pedi demissão do meu primeiro emprego na indústria de TI antes da primeira semana. Foi uma experiência terrível, mas me ensinou a importância de encontrar um emprego onde você se sinta valorizado e possa se expressar. Obrigado por ler. Espero que você tenha achado minha história útil. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo com quaisquer perguntas, comentários ou sugestões. Bom, então esse foi o texto do Antonello Zanini, que está no Medium. Se você quiser ter acesso a todos os textos que eu vou lendo aqui, eu disponibilizo um PDF com todos os links de todos os episódios, que fica bem fácil de você encontrar todos eles. E eu espero que você tenha gostado, que esse exercício de listening tenha te ajudado a melhorar sua compreensão oral, a compreender melhor o inglês cada dia mais. Se você gostou, eu queria te pedir encarecidamente que você deixe um like nesse vídeo se você estiver no YouTube e classifique a gente como 5 estrelinhas no aplicativo de podcast, se você está ouvindo como podcast. Muito obrigada, se inscreva no canal também. Eu te agradeço demais pelo seu apoio e durante essa semana, só aqui um parêntese sobre a nossa vida, né, minha e do Felipe, nós acabamos de mudar de casa, a gente tá sem internet, tá muito complicado, assim, a rotina nova de adaptar e buscar todas as burocracias de internet, de mudança, de casa antiga, de um monte de coisa.
Então a gente acabou atrasando um pouco para soltar esses episódios. Mas agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. Já voltamos à ativa aí, mesmo que no caos. Valeu, galera. Meu nome é Paula Xavier, esse é o Inglês Correto. A gente se vê na próxima. Bye, bye.